Vou dar meu muito boa noite à minha colega de bancada, Juliana Lopes. Juliana, o assunto, evidentemente, repercutiu e muito na direita, né? É como o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, avaliou a reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira. Boa noite, Leandro, e a todos que nos acompanham. Fez ali algumas postagens, Leandro, nas redes sociais, o deputado que segue morando nos Estados Unidos, um tom de ironia, né? Por quê? O que a gente teve? Depois desse encontro, dois encontros, né? Um primeiro mais curto e depois um encontro mais longo entre Mauro Vieira e Marco Rubio, a gente teve um posicionamento do Brasil, um comunicado conjunto falando sobre uma conversa que teve um tom positivo, né? Inclusive com um tom de descontração por parte do secretário de Estado americano. Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para dizer o seguinte, que foi uma reunião que, na verdade, não conseguiu nada, foram as palavras utilizadas por Eduardo Bolsonaro. Ele escreveu o seguinte: não acabou com a sanção contra Alexandre de Moraes, não reaveu os vistos cancelados, não conseguiu se posicionar como mediador na crise entre Venezuela e Estados Unidos. Então, colocou alguns pontos que realmente não foram destravados por um entendimento da diplomacia de que esse seria um caminho aberto ainda, né? Um primeiro encontro para preparar o terreno para esse encontro onde esses pontos serão tratados, que é dos chefes de Estado, o presidente americano e o presidente brasileiro. Mas ficou muito claro nessa questão, nessa postagem feita por Eduardo Bolsonaro, esse descontentamento de Mauro Vieira não poder colocar ali questões práticas e resolvidas depois dessa conversa com Marco Rubio. Agora tem um ponto bastante importante, né? Tem uma diplomacia vendo esse encontro como muito positivo por conta das questões comerciais e econômicas que a gente vem destacando aqui e colocando de lado as questões políticas, né? Foram várias confirmações aqui da CNN de que nessas conversas, tanto do presidente brasileiro com o americano por videoconferência ou nesse encontro, não se tratou sobre questões ideológicas como a questão que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. E há um incômodo, sim, na ala, né, da direita, entre os aliados do ex-presidente, desse tema não ter sido discutido de fato, porque lá atrás, a gente lembra, ele era colocado como ponto essencial para destravar essa relação entre Brasil e Estados Unidos, a condenação do ex-presidente, uma mudança no tom do Supremo Tribunal Federal em relação ao julgamento do plano golpista, mas nada disso foi colocado na mesa de negociação. Então, a gente tem agora uma direita ainda mantendo esse discurso de Eduardo Bolsonaro de que essas questões políticas podem prejudicar ainda essa relação Brasil e Estados Unidos, mas uma diplomacia vendo que para os próprios americanos as questões econômicas, comerciais, aí são várias, para além do tarifaço, que é o ponto mais importante para o Brasil, a questão das exportações, né? Tem várias negociações sendo feitas nesse sentido. A diplomacia vê esse ponto comercial, como essencial para essa discussão e não vê muito espaço para que essa discussão política realmente aconteça. O deputado federal continua nos Estados Unidos, ainda endossando esse discurso, mantendo esse discurso de que estariam os Estados Unidos muito incomodados com as questões políticas aqui do Brasil. Agora é entender como é que vai ser essa conversa realmente entre o presidente Lula e o presidente americano presencialmente, mas a prioridade do Brasil, só reforçando, é a reversão do tarifaço, ou por um prazo temporário até que essas negociações se estabeleçam, ou ampliando, que é o que o setor produtivo espera, aquela lista de produtos isentos, que não foram prejudicados com essa tarifa de 40% a mais, além dos 10% que já vigorava. Então, tem um setor produtivo e uma diplomacia com expectativas positivas, mas o bolsonarismo ainda acreditando na figura de Marco Rubio como alguém que possa colocar essa questão política, ainda que isso nem tenha sido tratado nesses últimos encontros.